Bom, eu, Gabriel, tá aqui para contar e explicar um pouco da história do Cortiço. Começa aí com a história de João Romão, que ele vai ser o principal do livro. Começa contando que ele trabalhou 12 anos para um velho português, que ele se aposenta, esse velho. Aí ele volta para Portugal. Aí, para pagar as dívidas que ele tem com João Romão por alguns salários atrasados, ele deixa uma mini mercearia com as coisas que tem dentro, mais um conto de 500 réis. Aí, João Romão, como um oportunista, ele pega a mercearia e começa a viver da mercearia. Aí, mais pra frente da história, ele conhece a Bertoleza, que é uma vizinha escrava que tem um amante que morreu de tanto puxar a carroça. E com a morte dele, Bertoleza e João Romão se aproximam. E Bertoleza faz João Romão de seu confidente leal. Começa a contar seus segredos, sua vida para João Romão. E nesses segredos, ele conta que tem um dinheiro guardado para comprar sua liberdade, comprar sua carta de alforria. E João Romão, como um suposto amigo, ele ajuda ela, só que ele rouba ela e falsifica uma carta de alforria e dá para ela. Só que pro senhor dela, o dono, que é um português cego, ela fugiu para Bahia. E para ela tá livre. Só que João, ele roubou ela. E com esse dinheiro, mais o dinheiro que ele tem da mercearia, ele compra o terreno e inicia o cortiço. E compra uma pledeira. Que daí, tipo, ele aluga, aí ele começa a construir as casas do cortiço, só que de forma errada. Ele começa a roubar as coisas para construir a casa. E com as casas construídas, ele começa a alugar a casa e ele meio que monopoliza o dinheiro. Porque as pessoas moram no cortiço, trabalham na pledeira, compram da mercearia e o dinheiro fica rodando nele. E no meio da história chega a Miranda e a Estela, que veio de Portugal meio em uma rincha, por causa que a Estela traiu Miranda nos primeiros anos de casamento. E eles têm uma filha chamada Zumira, que ela tá jogada no meio dos dois, porque ele acha que ele não sabe se a filha é dele e não gosta muito da filha, e a filha fica no meio dos dois. E ele vem e fica meio brigado com João Romão, por causa que João Romão quer expandir o cortiço e ele quer expandir o quintal dele. Aí com isso ele constrói um muro para impedir que os corticeiros cheguem até o quintal dele e impede essa passagem. Bom, o cortiço, e com o passar do tempo, a gente consegue perceber que as pessoas que moram no cortiço têm o caráter totalmente influenciado por esse cortiço. Por exemplo, tem duas pessoas que têm um caráter totalmente desviado, que é o Jerônimo e a Pombinha. A Pombinha era uma menina pura, virgem, tinha 18 anos e não tinha menstruado. E com o passar do tempo, ela vai tendo o caráter dela totalmente transfigurado, que ela vai mudando aos poucos e no final ela vira até uma prostituta e vai embora com a Leonie para a cidade grande, abre um prostíbulo. E o Jerônimo, que tem o caso mais detalhado, que ele era um português casado com Piedade e ele muda para esse cortiço. Ele era bem prestativo, trabalhador e foi trabalhar para o João Romão na mineradora, na mina. Então aí vem morar a Rita Baiana e o Firmino. E o João Romão, o Jerônimo, ele acaba se apaixonando pela Rita Baiana, pela sua formosura, pela sua beleza de ser uma mulher brasileira. E ele era português. Então, ele começa a se apaixonar por ela loucamente. E ele começa a se abrasileirar por conta disso. Então, ele tomava café, ele começa a tomar pinga, ele era um homem trabalhador, começa a ficar vagabundo, começa a transformar, mudar radicalmente. Muda extremamente o seu caráter. Então, nesse cortiço acontecia bastante roda de samba. E numa das rodas de samba, o Jerônimo e o Firmino, que é a esposa da Rita Baiana, acaba brigando e o Firmino fere o Jerônimo com um golpe de navalha. Então ele vai para o hospital e quando ele volta com o intuito de matar o Firmino
e se casar com Rita Baiana. E ele consegue esse feito. Então ele deixa a Piedade, sua esposa, que era portuguesa, e foge com Rita Baiana. E são essas duas personalidades que são mudadas durante o livro. Tem mais, mas a gente não falou porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E voltando um pouquinho atrás, que o Samuel já falado que o Miranda, o João Romão era bastante tratado, acontece um feito que vai deixar o Miranda e o João Romão um pouco mais, uma briga muito mais acirrada, que é quando o Miranda recebe o título de barão e o João Romão não aceita, porque ele fala que aquilo era desnecessário, que ele conseguiu o dinheiro dele a partir do casamento, não por mérito, igual o João Romão tinha conseguido. Então ele dá um jeito na vida dele para poder conseguir o título de barão ou para poder subir na sociedade. Então ele começa a se transfigurar. Ele muda a roupa, já que ele era um cara sujo. Ele muda as vestimentas, a forma de andar. Começa a frequentar teatro, cinema, para poder ser um cara muito mais culto e mais informado. E ele começa a frequentar a casa do Miranda. Então ele surge o interesse pela Zumira, que era filha do Miranda e da Estela, mas totalmente por segundas intenções de conseguir o título de barão. Então ele tem a brilhante ideia de dar um fim na escrava, porque se ele soubesse se o Miranda soubesse que o João Romão era casado com a escrava, ele não casaria com a Zumira e nunca conseguiria o título de barão dele e ele nunca subiria na sociedade. Então ele contrata o Botolho, que era um mordomo da casa do Sobrado, para poder ir atrás do antigo dono da Bertoleza. Então ele vai atrás e acha o filho, já que o velho tinha morrido. Então quando a escrava vê o filho vindo atrás dela, ela estava escamando um peixe na pia. Então com a faca ela estava escamando um peixe, ela soca no ventre, porque ela prefere muito mais a morte do que voltar a ser escrava. E naquele mesmo momento acontece um ato contraditório, que a comissão abolicionista entrega o título de altíssimo beremétrio, se eu não me engano, uma coisa assim, para o João Romão, contra a abolição da escravatura. E era algo bem contraditório, porque ele estava enganou uma escrava a vida inteira e estava forjando mais uma vez para ela poder voltar a ser escrava. E o livro basicamente resume isso. E ele consegue o título de barão e sobe na sociedade.